A chamada para voltar ao primeiro amor. Um alerta para o nosso tempo. Texto, parte 1. Antes de orarmos, quero convidar você a parar por alguns instantes e permitir que a palavra de Deus fale profundamente ao seu coração. Há momentos em que o Senhor nos chama não apenas para ouvir, mas para refletir, para olhar para dentro de nós mesmos e avaliar se estamos vivendo como Ele deseja. Hoje, vamos ler um trecho das Escrituras que é ao mesmo tempo um alerta e um convite. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o apóstolo Paulo escreve: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois haverá homens amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te também destes. Essas palavras foram escritas há quase 2000 anos, mas quando lemos hoje, parecem descrever exatamente o mundo em que vivemos. Não se trata apenas de um alerta distante, é como se Paulo estivesse olhando para a nossa geração e dizendo: cuidado, vocês estão vivendo tempos perigosos. O retrato do nosso tempo. Paulo começa dizendo: haverá homens amantes de si mesmos. Vivemos numa cultura onde o amor próprio é exaltado acima de qualquer outra coisa. O mundo ensina: coloque-se em primeiro lugar, siga apenas o que o seu coração mandar, faça o que te faz feliz, custe o que custar. O problema é que muitas vezes esse custar significa sacrificar a humildade, o amor ao próximo e até a obediência a Deus. Hoje, a vaidade, a busca por aprovação e a necessidade constante de ser visto e admirado se tornaram comuns. As redes sociais estão cheias de pessoas que vivem para mostrar uma imagem perfeita, mas poucas se preocupam em perguntar: será que a minha vida está agradando a Deus? Paulo também fala sobre os gananciosos, aqueles que colocam o dinheiro e os bens materiais como prioridade máxima. Quantos estão dispostos a quebrar princípios, enganar ou pisar nos outros para conquistar mais? O perigo é que, enquanto o bolso se enche, o coração vai se esvaziando da presença de Deus. Ele continua: presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te também destes. Esse cenário de corações frios, o amor verdadeiro, aquele que busca o bem do outro, está se tornando cada vez mais raro. A vingança parece mais atraente do que o perdão. Guardar rancor é visto como força, quando na verdade é fraqueza espiritual. E talvez uma das advertências mais perigosas, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Isso significa que haverá pessoas que parecem religiosas, que falam de Deus, que frequentam igrejas, que até usam a linguagem correta, mas o coração está distante. Existe um verniz espiritual por fora, mas por dentro não há transformação verdadeira. O texto não apenas descreve o problema, ele também traz a instrução: afasta-te também destes. Por quê? Porque o contato constante com esse tipo de espiritualidade superficial e sem poder corrompe. Religião sem o agir do Espírito Santo é uma armadilha mortal, pois dá a ilusão de que está tudo bem, quando na verdade a alma está em perigo. Um chamado à autoanálise. O mais fácil é apontar o dedo para o mundo e dizer: é verdade, as pessoas estão assim. Mas a palavra de Deus também é um espelho. Precisamos perguntar: e eu? Como está o meu coração? Será que tenho vivido de forma coerente com aquilo que digo crer? Será que busco a presença de Deus em secreto ou apenas quando há plateia? Minhas orações são por amor
ou apenas por interesse nas bênçãos? Será que minha fé está viva ou se tornou apenas mais um hábito? Deus não está procurando pessoas que apenas pareçam cristãs. Ele procura filhos e filhas que o amem de verdade, que o obedeçam mesmo quando ninguém está olhando, que guardem sua palavra e sejam guiados pelo Espírito Santo. A frieza espiritual não acontece de uma vez só. Ela é lenta, quase imperceptível. Começa com uma oração que deixamos de fazer, um culto que deixamos de frequentar, um pecado que não confessamos. Pouco a pouco, vamos nos distanciando, até que percebemos que ainda falamos de Deus, mas a chama já não está acesa. Mas a boa notícia é que há esperança. Jesus não nos chama para fingir espiritualidade. Ele nos chama para voltar ao primeiro amor, para sermos sinceros diante dele, para derrubar as máscaras e entregar o coração por completo. Ele não quer uma performance, quer presença. Não quer perfeição, quer arrependimento. Hoje o Senhor está batendo a porta do seu coração. Ele está dizendo: volte, eu posso reacender o fogo, eu posso restaurar o que foi perdido, eu posso fazer novas todas as coisas. Se essa mensagem está falando com você até aqui, escreva amém nos comentários, como um ato de fé e compromisso. Que seja uma declaração pública de que você quer viver, não de aparência, mas no poder e na verdade do Evangelho. A chamada para voltar ao primeiro amor, um alerta para o nosso tempo. Parte 2. Se na primeira parte refletimos sobre o alerta que Paulo nos deu em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, agora precisamos compreender que essa advertência não é apenas para o mundo lá fora. Ela é para nós, para a igreja, para todo aquele que se diz seguidor de Cristo. Muitas vezes pensamos que o afastamento de Deus só acontece em casos extremos, mas a verdade é que ele pode começar de forma muito sutil. Jesus falou sobre isso à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, 4 ao 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e removerei o teu candeeiro do seu lugar, se não te arrependeres. Note que ele não está falando para pessoas que abandonaram a fé completamente, mas para uma igreja ativa, que fazia boas obras, que tinha discernimento, mas que, em algum momento, deixou esfriar o amor por ele. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquela fase em que o nosso coração queima de paixão por Deus. É quando temos prazer em orar, em ler a Bíblia, em adorar, não por obrigação, mas porque sentimos uma alegria imensa em estar na presença dele. É o momento em que obedecer não é peso, mas privilégio. Mas com o tempo é possível que a rotina, as preocupações e até mesmo o ativismo religioso roubem essa chama. Continuamos fazendo coisas para Deus, mas já não passamos tempo com Deus. É como um casamento onde o casal ainda vive junto, mas perdeu a intimidade, a conversa, o carinho, sinais de que estamos nos afastando. Talvez você se identifique com alguns desses sinais. A oração se tornou rara ou apenas mecânica. Ler a Bíblia virou obrigação e não prazer. O pecado não incomoda mais como antes. A adoração já não mexe com o seu coração. Os compromissos espirituais são negociados com facilidade. Esses sinais não surgem de um dia para o outro. Eles são fruto de pequenos afastamentos que se acumulam. E se não percebemos, acabamos nos tornando exatamente como Paulo descreveu, pessoas com aparência de piedade, mas sem vida espiritual verdadeira. O convite de Jesus para o descanso e a restauração. É aqui que Mateus 11, 28 a 30, brilha como uma promessa viva. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus não nos chama para carregar mais peso.
Ele nos chama para soltar aquilo que está matando a nossa fé: o cansaço, a culpa, a frieza, a aparência sem vida. Ele quer restaurar a chama, mas isso só acontece quando nos rendemos completamente. Como voltar ao primeiro amor? Reconhecer. O primeiro passo é admitir que nos afastamos. Sem reconhecimento não há restauração. Arrepender-se não é apenas sentir remorso, mas mudar de direção, tomar decisões práticas para voltar a Deus, retomar as primeiras obras, orar mais, buscar intimidade, servir com alegria, adorar com sinceridade, eliminar distrações, cortar da rotina aquilo que rouba o tempo e o foco que deveriam ser dados ao Senhor, perseverar. O fogo espiritual se mantém com constância, e não apenas com momentos emocionais. Oração de arrependimento e retorno. Senhor amado, hoje venho diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes deixei o meu coração se distrair. Permiti que o amor se tornasse morno, que as coisas deste mundo ocupassem o lugar que só Te pertence. Mas hoje, Senhor, eu volto. Volto com o coração quebrantado, pedindo que reacenda a chama do primeiro amor em mim. Tira a frieza, quebra a dureza, limpa o que está sujo. Ensina-me a ter prazer novamente na Tua presença, a encontrar descanso nos Teus abraços. Não quero viver de aparência, quero viver em verdade. Receba-me, Senhor, e transforma-me. Em nome de Jesus. Amém. Um último alerta. O tempo é curto. Jesus está voltando. Ele mesmo disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mateus 24:12. Não permita que você seja parte dessa estatística. Mantenha-se desperto, vigilante e com o coração inflamado pelo Espírito Santo. A frieza espiritual é silenciosa, mas mortal. Por isso, guarde o fogo no altar do seu coração. Alimente sua fé todos os dias. Mantenha sua intimidade com Deus como prioridade e não se conforme com uma vida cristã sem poder. Hoje o Senhor está estendendo a mão para você e dizendo: eu quero mais do que a sua prática religiosa. Eu quero o seu coração inteiro. Se essa mensagem falou com você e você deseja voltar ao primeiro amor, escreva: Senhor, eu volto para Ti, nos comentários, e declare publicamente que a chama será reacendida.